Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui reunidos para o nosso culto de meio de semana. Como você bem sabe, neste formato, às 19h30, inicialmente, em uma sala virtual de oração. E agora nos colocamos diante das Escrituras para ouvirmos a exposição do texto sagrado. E eu convido você a abrir nesta noite a sua Bíblia no Salmo de número 15. O Salmo de número 15 é o texto para a nossa meditação neste nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira. Salmo de número 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade que temos de prestarmos o nosso culto ao Senhor por meio desse recurso que nos foi disponibilizado, Senhor, nesse nosso tempo. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale com cada pessoa, com cada irmão, irmã, amigo, amiga, que estará ouvindo esta mensagem. Que nós possamos entender que é somente por Tua graça, bondade e misericórdia que podemos ter os nossos corações, as nossas vidas transformadas. De tal forma, Senhor, que possamos dar frutos, frutos de justiça, integridade, verdade, Senhor, na nossa conduta, nas nossas ações, nas nossas palavras. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite, falar conosco, ó Deus, despertar-nos para aquelas áreas em que nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Que a cada dia, Senhor, e continuamente, nós possamos crescer a maturidade e vermos em nós desenvolvido o caráter de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este Salmo de número 15, ele é um salmo didático. Os seus versos, eles descrevem o que se espera da vida prática de quem crê em Deus. E nesse sentido, esse salmo, ele descreve aquele que está em oposição, em posição oposta a quem é descrito no Salmo 14. Vejam que o Salmo 14, ele retrata o ímpio, o malfeitor, aquele que é tolo e que diz em seu coração que Deus não existe, conforme o versículo 1 do Salmo 14. Já o Salmo 15 descreve a pessoa que vive em integridade, justiça e verdade, demonstrando isso em suas atitudes e em suas palavras. O Salmo 15 descreve o que se espera de quem corresponde ao que Deus disse, conforme registrado em Levítico capítulo 19, versículos 1 e 2. Ouça: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Assim disse o Senhor para o povo da aliança: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E ser santo pode soar assim para muitas pessoas com uma ideia de alguém que vive de forma meio que isolada do mundo, com um olhar assim distante, contemplativo o tempo inteiro. Só que em toda a Bíblia, a ideia de santidade ela é prática.
Ainda que envolva o relacionamento e a intimidade com Deus, a santidade ela é demonstrada no relacionamento do crente consigo e com o próximo, com a comunidade, com a sociedade ao redor. A santidade ela se apresenta e é comprovada em público, nas relações interpessoais, por meio das palavras e das atitudes íntegras, justas e verdadeiras desse que crê em Deus. A santidade é demonstrada pela pessoa que não difama, não faz o mal e rejeita o erro. A santidade, ela é, meus irmãos e minhas irmãs, prática e relacional. Ela não é mística, ela não é somente privativa. E este salmo, ele descreve a pessoa que podemos dizer ser santa como aquela que habitará com Deus. A estrutura deste salmo nos mostra uma introdução no versículo de número 1, por meio da pergunta a respeito de quem habitará no santuário de Deus. E ela encerra com uma garantia de bênção, no versículo de número 5. E daí, no meio do salmo, no restante, entre a introdução e a conclusão, a gente percebe 6 ocorrências da palavra que ao longo deste salmo. Vejam vocês que o salmo responde à pergunta introdutória e descreve as características da pessoa que habitará com Deus. Em sequência a cada uma dessas ocorrências da palavra que. Cada ocorrência da palavra que, em cada ocorrência da palavra que, se segue um par de descrições que retrata a vida íntegra, justa e verdadeira da pessoa que habitará com Deus. Além disso, a gente pode observar que há 3 pares correlacionados dessas descrições. Primeiro, veja aí na sua Bíblia a identificação dessas ocorrências da palavra que. Veja comigo aí, o versículo de número 2 apresenta esse primeiro que. Vejam, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Em seguida, o segundo que aparece, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. O terceiro, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. O quarto, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. O quinto, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. E a sexta ocorrência, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Nós temos, então, essas 6 ocorrências da palavra que, seguidas da descrição dessa pessoa que habitará com Deus. Vejam que o primeiro que, no início do versículo 2, ele está em par com o sexto que, no versículo 5. No versículo 2, nós lemos que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E lá no versículo 5, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. E esse par de queis, ele identifica a relação correta, na relação correta com o dinheiro, a prova da conduta íntegra e da prática da justiça dessa pessoa que habitará com Deus. Vejam vocês que no final, o segundo que, no final do versículo 2, ele está em par com aquele, com o quinto que, no versículo de número 4. Veja aí comigo. No versículo 2, o segundo que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Agora vá comigo ao versículo de número 4, no final do versículo 4, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Nós temos aí um par que diz que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, e no versículo 4, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Esse par aí, ele trata da verdade na fala e do compromisso com a palavra empenhada, como características dessa pessoa que habitará com Deus. Agora veja comigo, o terceiro que, no final do versículo de número 3, que está em par com o quarto que, no início do versículo 4. No final do versículo 3, nós temos o seguinte, que
nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. E em seguida nós vemos que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Esse par aqui, mostra a relação dessa pessoa que habitará com Deus com o próximo. E também identifica essa pessoa como tendo uma postura firme contra quem é reprovável. Então, meus irmãos e minhas irmãs, integridade, justiça e verdade caracterizam as atitudes e as palavras da pessoa que habitará com Deus. Nessa noite nós veremos, com base neste salmo, que integridade, justiça e verdade caracterizam as atitudes e as palavras da pessoa que habitará com Deus. E é isso que nós veremos, começando pelo par das caracterizações desta pessoa que habitará com Deus, e que retrata a conduta íntegra e a prática da justiça identificada na relação que esta pessoa tem com o dinheiro, como nós vimos nesse par do primeiro que, no versículo de número 2, com a descrição do sexto que, no versículo de número 5. E daí nós percebemos que a pessoa que habitará com Deus, ela é íntegra em sua conduta e pratica o que é justo, como nós vemos aqui no versículo de número 2. Esta pessoa, ela é íntegra em sua conduta e pratica o que é justo. Dizendo, com outras palavras, é uma pessoa que vive uma vida correta e faz o que é certo, que leva uma vida íntegra e pratica a justiça. E essa pessoa, conforme este salmo, demonstra isso na medida em que ela não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, como nós vemos no versículo de número 5. Dizendo, em outras palavras, esta pessoa, ela empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser uma testemunha contra pessoas inocentes. Ela empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Vejam então que agiotagem e corrupção são exemplos negativos e contrários daquilo que se espera de alguém que tem a vida íntegra e faz o que é justo e faz o que é certo. Essas marcas da corrupção e da impiedade envolvem o mau uso do dinheiro e o lucro desonesto. Mas percebam o seguinte: o dinheiro não é em si mesmo um problema. O problema é a forma como nós lidamos com o dinheiro. A pessoa íntegra, justa e verdadeira, ela não trata o dinheiro como um Deus. O dinheiro é divinizado na medida em que alguém é capaz de fazer tudo para não perder o dinheiro que tem, ou é capaz de fazer tudo para conseguir mais dinheiro além daquilo que tem. E esse é um problema, não do dinheiro, mas do coração. E é nesse sentido que este Salmo 15 aborda a vida íntegra, justa e verdadeira em oposição à impiedade, malignidade e injustiça, como descrito no Salmo de número 14. Mas esse salmo continua e nos mostra verdade e fidelidade em tudo que diz, como características dessa pessoa que habitará com Deus. O Salmo 15 continua a sua descrição e apresenta as características seguidas do segundo que, no final do versículo 2, em par com aquelas características seguidas da quinta ocorrência desta palavra que, no final do versículo 4. Esse par, ele trata da verdade na fala e do compromisso com a palavra empenhada como características dessa pessoa que habitará com Deus. Verdade e fidelidade em tudo o que diz caracterizam a pessoa que habitará com Deus, conforme esse Salmo de número 15. Daí nós vemos que a pessoa que habitará com Deus, versículo 2, fala a verdade de coração, ou seja, ela é sincera e verdadeira naquilo que diz. Continuando, ela também não usa linguagem para difamar, ou seja, ela mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicada. Jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio,
como nos mostra o versículo de número 4. Esse conjunto de características tem em vista a relação, então, com o próximo e retrata a pessoa que não espalha boatos, que não fala mal dos amigos, alguém que fala a verdade de coração e mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Isso envolve, então, ser sincero e verdadeiro no que diz, além de se cumprir o que promete, cumprir com a palavra empenhada, mesmo com prejuízo próprio. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe que o que se tem em vista aqui neste salmo é a vida íntegra, justa e verdadeira em sociedade e o relacionamento com as pessoas mais próximas como a prova do estilo de vida de quem habitará com Deus. Este Salmo 15, ele destaca a responsabilidade, o compromisso, a honrabilidade em nossas decisões e compromissos assumidos. E isso tem a ver com relações de negócio, por exemplo, como a sociedade e o empreendimento, as cotas assumidas na compra de um produto ou as dívidas trabalhistas com os empregados que nós, porventura, tivermos, tem a ver com as relações familiares, como o compromisso assumido no casamento, com os filhos com os pais, tem a ver com a relação entre iguais, envolve as relações para com quem tem autoridade sobre nós e também para quem está debaixo da nossa autoridade. E vejam que as cartas apostólicas elas tratam bastante sobre isso. Por exemplo, quando advertem que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, que a esposa deve honrar e auxiliar o seu marido, que os pais não devem irritar seus filhos, que os filhos devem honrar os seus pais. Ninguém prejudique seu irmão, nem rejeite recomendações como esta, escreve o apóstolo Paulo, porque ao fazer isso você não estará rejeitando aquilo que diz respeito ao próximo, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Por exemplo, amem-se uns aos outros, como ordena o Senhor, no que depender de vocês, tenham paz com todos, andem decentemente aos olhos da sociedade. Não façam o que é correto apenas quando estiverem debaixo da vigilância do trabalho de vocês, no trabalho de vocês. Antes, em todo tempo, cumpram as suas obrigações com sinceridade de coração e pelo fato de que vocês são tementes ao Senhor. Aliás, realizem o trabalho de vocês de todo o coração, como se estivessem fazendo isso para o Senhor e não para os homens. Saibam que é a Cristo que vocês estão servindo. Paguem aquilo que é justo e direito pelo trabalho que é prestado a vocês, escreve o apóstolo àqueles que têm empregados debaixo da sua responsabilidade. Vocês que têm trabalhadores a seu serviço, estejam certos de que há um Senhor nos céus que não faz diferença entre as pessoas. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam como filhos da luz, sabendo que antes vocês eram trevas. Saibam que o fruto da luz, que é o fruto do Espírito, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz. Não compactuem com coisas escusas, coisas cuja mera menção é motivo de vergonha. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos mais outros exemplos práticos ainda poderiam ser apresentados nesta mensagem, mas o problema não está em identificar o que é certo ou errado, e sim em reconhecer essas coisas, fazendo o que é certo e rejeitando o que é errado. Então, que Deus nos ajude a vivermos de forma íntegra, justa e verdadeira neste mundo. O Salmo continua. E por fim, depois da descrição que se encontra no terceiro que, seguida ao terceiro que, a terceira ocorrência do que, no final do versículo 3, essa descrição está em par com aquela após a quarta ocorrência deste que,
no início do versículo de número 4. E este par trata da relação com o próximo e da postura firme com quem é reprovável. De tal forma que a pessoa que habitará com Deus, conforme nos mostra o versículo de número 3, nenhum mal faz ao seu semelhante. Ou seja, não faz mal ao próximo, não prejudica o próximo e também não lança calúnia contra o seu próximo. Essa pessoa, ela rejeita quem merece desprezo e honra os que temem ao Senhor, conforme o versículo de número 4. Aos seus olhos, ela tem por desprezível aquele que merece reprovação e honra os que temem o Senhor. Dizendo de outra forma, essa pessoa ela despreza aqueles que o Senhor rejeita e trata com respeito aqueles que temem ao Senhor. Essa pessoa que habitará com Deus, ela despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor. Percebam então que esses versículos, eles exigem da pessoa que tem uma vida íntegra, verdadeira e justa, dois posicionamentos. Primeiro, nós devemos ser inflexíveis quanto à má conduta, na mesma medida em que nós precisamos elogiar atos que honram e glorificam a Deus. A reprovação da má conduta e o elogio à altura da vida digna e honrosa servem para deixar claros os limites morais. Servem para estabelecer a linha de onde não se pode admitir que alguém avance, tanto quanto serve para promover aquilo que é elogiável, correto, bom e justo. Estes versículos também mostram que não há justiça plena se nós somos lenientes com o mal, se nós somos tolerantes, se nós somos complacentes, se nós tratamos o que é reprovável e indigno com frouxidão, se nós retardamos e não nos posicionamos contra o mal com a urgência que a circunstância exige. Meus irmãos e minhas irmãs, a justiça ela não é vista apenas nas ações justas praticadas por nós, ela também deve se fazer presente na nossa oposição, na nossa reprovação pública daquilo que é mal. Pouco adianta nós sermos praticantes da justiça se nós passamos pano para práticas, condutas e ações nefastas, reprováveis, malignas. Certamente, a vida íntegra, ela tem a ver com agir privativamente, individualmente, de forma que nós não sejamos encontrados reprováveis em relação à verdade, bondade e justiça que nós anunciamos com os nossos lábios. Só que, além disso, a vida íntegra, ela impõe que nós sejamos coerentes e, por isso, ela exige que não fechemos os olhos para a má conduta de quem quer que seja. O cargo, a autoridade, a história, a formação, a proximidade, a intimidade conosco, a admiração que nós nutrimos, nenhuma dessas coisas pode ser motivo para que nós passemos pano para a má conduta de pessoas que clara e evidentemente se mostram reprováveis. Vejam que o profeta Natã foi encarregado por Deus para repreender o rei segundo o coração de Deus. Davi, que tinha cometido adultério e assassinato às escondidas. E nos tempos de João Batista e Jesus, existiam os chamados herodianos, um grupo de judeus puxa-saco. E aí eu peço até desculpas pelo termo que eu estou usando, mas eu estou fazendo isso para deixar claro aquilo que eu quero dizer. Esses herodianos formavam um grupo de judeus que apoiava a dinastia dos Herodes, sendo fato que Herodes o Grande e seus filhos, eles tinham sido colocados na posição de reis e governantes sobre Israel pelo Império Romano. Eles eram reis e governantes ilegítimos do ponto de vista da história e da lei dos judeus, ainda que fossem impostos pelo poder imperial romano, e nesse sentido eles tinham autoridade legal para exercer as suas funções. E isso leva a gente a perceber que há circunstâncias sobre as quais a gente não tem controle nem autoridade para determinar o que acontece, mas ainda assim, nessas circunstâncias,
nós devemos agir de forma íntegra, justa e verdadeira por meio das nossas ações e palavras. Os herodianos eram defensores da dinastia de Herodes por conveniência e por vantagem pessoal. Mas João Batista não baixou a cabeça. Ele não curvou a sua coluna para a conduta reprovável do rei Herodes Antipas. João Batista denunciou o casamento de Antipas com Herodias, que tinha sido mulher do irmão dele, chamado Filipe. Essa posição de João Batista alimentou o ódio em Herodias, ainda que Antipas ouvisse sem dar a devida atenção ao que João Batista dizia. Antipas considerava João um homem justo e santo e até o protegia. Mesmo que ficando admirado com o que João Batista dizia, ficando perplexo, admirado, ele não se arrependia. Até que, por influência de Herodias, o rei mandou prender João. E em uma ocasião oportuna, ela, Herodias, levou Antipas a determinar a morte por decapitação de João Batista. E daí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe que a integridade, a verdade e a justiça na vida pública cobram certos preços, às vezes muito elevados, de nós, daqueles que habitarão com Deus. Bom, ao final deste salmo, nós lemos uma promessa de segurança para quem é íntegro, justo e verdadeiro. No final do versículo de número 5, nós vemos registrado o seguinte: quem assim procede nunca será abalado. Não há, meus irmãos e minhas irmãs, maior segurança do que deitar a cabeça no travesseiro, estando certos de que dissemos ou fizemos o que é íntegro, justo e verdadeiro. Ainda que tenhamos de arcar com os reveses pela nossa palavra empenhada, que nós estejamos seguros de que fizemos aquilo que é correto. Vejam que o apóstolo Paulo ele registrou: esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E o apóstolo Pedro escreveu: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, que nós tenhamos em mente o que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes tessalonicenses: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, de todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, que saibamos que é do interesse do próprio Deus que sejamos inteiramente santos e encontrados irrepreensíveis, e que Ele fará isso para a sua própria glória. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é certo que ao escrever sobre as características da pessoa que poderia estar continuamente em comunhão, serviço e adoração a Deus, o autor deste salmo tinha em mente o santuário do tabernáculo erguido no Monte Sião, também chamado de Santo Monte, onde ficava a cidade de Jerusalém. Para os sacerdotes, que não tinham herança nem propriedade como os demais israelitas, para estes sacerdotes, cuja herança era o Senhor, o Deus de Israel. O tabernáculo e mais tarde o templo erguido em Jerusalém eram assim uma espécie de casa, onde eles viviam e serviam a Deus. Ainda que fossem feitas exigências especiais para os sacerdotes no desempenho dos seus ofícios, este Salmo 15 parece estender a todos os israelitas que subiam até Jerusalém as mesmas exigências destes sacerdotes que continuamente ministravam no santuário. Então, em alguma medida, este salmo ele aponta para o sacerdócio universal dos crentes. E o que eu quero dizer com isso
é que se espera de toda e qualquer pessoa que crê em Deus, independentemente do seu ofício ou do seu serviço diante de Deus ou dos seus irmãos e irmãs na fé, de qualquer um se espera um viver digno da fé que professa em Deus. Conforme este salmo nos mostra, integridade, justiça e verdade caracterizam as atitudes e as palavras da pessoa que habitará com Deus. Além disso, ao falar deste habitar com Deus, ainda que a palavra habitar tem aqui neste salmo o sentido de uma permanência temporária, de uma habitação temporária, como aquele tempo em que se está no santuário ministrando, servindo, adorando a Deus. Vejam que, apesar disso, é certo que ao longo da Bíblia há a expectativa dos crentes de que possam habitar continuamente com Deus e desfrutar eternamente da presença do Senhor. E se a gente se lembrar que o tabernáculo e o santuário foram construídos com base no modelo mostrado por Deus e que refletia o verdadeiro santuário no céu, então há por trás deste Salmo 15 a expectativa apontada pelo Espírito Santo que inspirou o escritor deste salmo, a expectativa de uma habitação permanente com Deus no verdadeiro santuário celestial. Só que dizer isso deve acender em nós um sinal de alerta. A descrição das características de integridade, justiça e verdade neste salmo podem fazer com que a gente tenha uma visão legalista, uma visão meritória do nosso acesso e da nossa permanência na presença de Deus. A gente tem a tendência de enxergar essas características como se fossem carimbos em um passaporte de entrada no céu. Carimbos esses de aprovação conquistados por nós com muito custo, com muito esforço pessoal, individual. Só que nem a entrada no santuário em Jerusalém era assim. O adorador, ele ia ao santuário levando consigo uma oferta de sacrifício pelos seus pecados. Este sacrifício era o lembrete de que somente por meio de uma forma graciosa, misericordiosa, estabelecida por Deus, é que o crente poderia estar na casa do Senhor, no Monte Santo. Este sacrifício era um lembrete daquilo que é dito no Salmo 14, versículo de número 3. Veja aí comigo. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Vejam, este sacrifício levado pelo crente, pelo adorador até o santuário era um lembrete de que não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Somente pelo sacrifício de um animal que representava o inocente, sobre quem eram lançados os pecados desse crente. Somente por este sacrifício expiatório e propiciatório, ou seja, no lugar do pecador, para pagar as dívidas do pecador e para o benefício do pecador. Somente por este sacrifício era possível ao crente habitar no santuário de Deus. Não pelos seus próprios méritos, mas pela graça, misericórdia e mediação providenciadas por Deus. O tabernáculo e o templo cumpriram seus papéis na revelação progressiva do plano de Deus. Até o tempo em que Deus Filho, o Filho de Deus, encarnou e viveu entre nós. Melhor dizendo, Deus armou seu tabernáculo vivo nesta terra ao assumir a natureza humana. Ele viveu de forma íntegra, justa e verdadeira em todos os aspectos da vida humana, sem nunca ter pecado nem transgredido a vontade de Deus ou a lei dos homens. Isso fez dele o maior e melhor sacrifício expiatório e propiciatório em favor de pecadores. Na verdade, o definitivo sacrifício em favor de quem se arrepende de seus pecados e nele crê para a salvação, redenção e vida eterna com Deus. Jesus Cristo morreu na cruz, depois de assumir a culpa pelos pecados
e substituir todas as pessoas que ele veio salvar. Ele é o sacrifício perfeito e único que nos dá acesso a Deus. Jesus é o único meio. Ele é o caminho, verdade e vida, pelo qual podemos viver hoje mesmo na presença de Deus. E somente por ele nós poderemos desfrutar da presença de Deus conosco e em nós. Somente por meio dele nós podemos desfrutar desta presença de Deus conosco e em nós. Jesus é o único Salvador. Ele é tanto a porta pela qual nós entramos como o porteiro que abre o nosso acesso até o Senhor Deus no seu santuário. E é somente por meio da fé em Cristo que um dia nós habitaremos para sempre com Deus. Vejam que as características de integridade, justiça e verdade descritas neste salmo, elas devem ser vistas, meus irmãos e minhas irmãs, como os frutos provenientes de um tipo de árvore, cujas raízes sugam a seiva de uma boa fonte. Então, nós devemos ter em vista que a boa árvore produz frutos bons e que a boa árvore estenderá as suas raízes para a fonte de águas vivas, a fim de dar frutos abundantes. E essa ilustração, ela nos mostra que primeiro somente se Deus mudar a nossa natureza e fizer de nós boas árvores, somente assim é que nós poderemos produzir bons frutos. E segundo essa ilustração, ela também nos mostra que cabe a nós buscarmos a fonte de águas vivas para que possamos produzir frutos abundantes. Ainda que as nossas vidas não exibam algumas das virtudes do caráter de Cristo, nós precisamos saber que se nascemos de novo, se fomos regenerados, se temos um novo coração e uma nova natureza, se a nossa natureza foi transformada por Deus por meio do poder do Evangelho, então, progressivamente e continuamente, nós deveremos ver sendo desenvolvido em nós esse caráter de Cristo. Nós devemos orar por isso. Nós devemos buscar isso, sabendo que Deus tem todo o interesse em nossa santificação. Devemos agir assim, certos de que o Espírito Santo de Deus, que vive em nós e é o nosso ajudador nesse processo, nos guiará à maturidade em Cristo Jesus. Talvez você que está ouvindo esta pregação neste Salmo de número 15 não tenha ouvido a pregação da semana passada com base no Salmo 14. E daí você não tenha tomado a devida consciência e dimensão do fato de que, por natureza, todos nós, homens e mulheres, de todas as idades, somos tolos, corrompidos, desviados para longe de Deus, incapazes de fazer o bem real com integridade, justiça e verdade de coração, conforme Deus exige. Por isso, estamos todos, por natureza, condenados diante da justiça divina. Porém, Deus mesmo providenciou uma forma de sermos perdoados, redimidos e justificados. E isso se dá por meio do nosso arrependimento e fé em Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não creu em Cristo como único, suficiente e definitivo Salvador, não se iluda. Não será por seus méritos, esforços ou boas intenções que você alcançará a redenção. Só há um caminho, só há um meio, só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus. Por isso, arrependa-se e creia hoje mesmo e viva de forma íntegra, justa e verdadeira, por meio do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, registrada nas Escrituras e ministrada nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos de forma íntegra, justa e verdadeira neste mundo, Senhor. Que não tenhamos apenas
um exterior, que não vivamos como hipócritas, com uma máscara, mas de coração, Senhor. Sejamos esse tipo de pessoa que é descrita aqui, que habitará contigo. Ó Deus, que possamos desfrutar da Tua presença hoje já, por meio da fé em Cristo. Como diz a Tua palavra, o escritor aos Hebreus, nós podemos estar neste Teu santuário por meio da fé, da oração e da comunhão contigo, Senhor. Que nós não percamos em momento nenhum a expectativa de um dia vivermos para sempre com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, estende a Tua mão, toca e fala àqueles nossos amigos e amigas que ainda não se renderam aos Teus pés, Senhor, que olham para si em relação às outras pessoas e veem ali virtudes na sua vida, no seu caráter, na sua conduta, nas suas palavras. Mas, ó Deus, esses amigos e amigas não têm noção do quão pecadores são. E que a medida das suas transgressões e pecados contra a vontade do Senhor superam em muito as suas virtudes. E por isso não há, Senhor, esperança em nenhum de nós para que por nós mesmos possamos ser redimidos diante do Senhor. Ó Deus, que esses nossos amigos e amigas possam olhar para Cristo, o único que viveu uma vida perfeita e íntegra e se entregou para pagar a pena que era devida a nós. Que esses amigos e amigas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como este Salvador das suas vidas. Oramos e pedimos isso nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você. Tenha uma boa semana e até a quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir.